Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Após fechar com o Oscar, né, o São Paulo também tenta trazer o Wendel e Montiel. E tem vários jogadores também de saída do elenco do Tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Oscar. Tenho trazido várias informações importantes de bastidor sobre o principal reforço do São Paulo nos últimos anos. Mas a questão hoje é sobre a sua camisa. Qual será o número que o Oscar vestirá? O tricolor ainda não bateu o martelo, mas nesse momento a mais provável camisa é a 8, cuja história entre o Oscar e a 8 é bastante longa. Ele jogou por muito tempo com esse número no futebol chinês e também no Chelsea. Embora no Chelsea tenha havido uma mudança. Dá para dizer que é um número que agrada ao Oscar, ele não se incomodaria em nada em, por exemplo, vestir a 8 e não a camisa 10. E a 8 está meio que disponível no São Paulo. Ela foi usada durante algum tempo pelo Luan, que foi emprestado ao Vitória, e essa camisa acabou sendo herdada pelo Galopo, que não fica para o próximo ano. São Paulo chegou a liberar o argentino para se acertar com o Santos, ele rejeitou a oferta, mas hoje tem conversas com o Boca Juniors. Diante desse cenário, encaixar o Oscar com a camisa que ele gosta seria algo até natural, plausível, mas não dá para descartar também que ele use a camisa 11, que pertence ou está pertencendo pelos últimos dias a Rodrigo Nestor, negociações bastante avançadas com o Bahia, empréstimo com obrigação de... Vamos lá. Empréstimo com opção de compra, embora essa opção seja transformada em obrigação, se ele bater uma meta relativamente fácil, negócio de 6 milhões e 100 mil euros, bem abaixo dos 10 milhões de euros que o São Paulo pretendia em outros tempos. Então, se o Oscar quiser, ele também pode ficar com a camisa 11. Mas, Nicola, por que não a 10? A 10, nesse momento, pertence ao Luciano, que até pode deixar o São Paulo, mas ainda não existem propostas oficiais pelo atleta. As sondagens que existiram do futebol brasileiro, entre elas do Santos, acabaram descartadas. O Luciano só vai deixar o São Paulo se for para atuar num clube do exterior onde ganhe bastante mais dinheiro. É isso aí, estamos aqui com o meu querido José Paz, que vai dar um panorama desse ano do Tricolor. Cara, esse ano foi complicado para o São Paulo, né? O São Paulo estava ali numa expectativa de ter o Dorival Júnior, normalmente na temporada, e aí o Dorival vai para a seleção brasileira. Aceita o convite, leva ali uma rapaziada junto com ele lá do São Paulo. Enfim, o planejamento vai por água abaixo, o Dorival estava indicando jogadores. O São Paulo tem que correr para contratar um treinador, contrata o Thiago Carpini e até tem bons resultados no início. Conseguiu quebrar o tabu lá em Itaquera de nunca ter vencido o Corinthians, depois consegue a conquista da Supercopa do Brasil, um torneio importante que faltava para o São Paulo, e ali as coisas pareciam que, poxa, vai dar tudo certo, vai caminhar tudo bem, mas aí começa, né? Paulistão, São Paulo eliminado nas quartas de final, as quartas de final dos torneios aí foram um pesadelo para o São Paulo ao longo dessa temporada de 2024, aí o São Paulo é eliminado no Paulista para o Novo Horizontino, vai capengando aquela coisa toda, e aí o Carpini acaba sendo demitido numa derrota para o Flamengo, depois de uma derrota que a gente até estava lá acompanhando tudo no Maracanã. Sim. Foi bem legal de ir lá para o Maracanã acompanhar esse jogo, mas infelizmente para o Carpini ele foi demitido do São Paulo e aí começa tudo de novo. Foi justa essa demissão do Carpini? Eu acho que sim, o São Paulo não estava jogando bem. Não estava conseguindo render, não estava tendo desempenho. O Carpini ele consegue resultados pontuais muito bons, mas o time não estava jogando bem. E aí tem que enrolar a troca. O Carpini ele foi contratado, como eu disse, porque o Dorival acabou aceitando um convite que não dá para recusar, que é a seleção brasileira. Então ele entra meio que para ter a oportunidade da vida dele no São Paulo, vindo de bons trabalhos. Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, ele leva o Juventude para a Série A. Tem também a questão com a Água Santa, que ele chega à final do Campeonato Paulista, né? Enfim, chega no São Paulo para fazer o trabalho da vida dele, começa bem, mas depois acaba tendo uma queda e o São Paulo contrata o Zubeldia. O Zubeldia ele divide muito as opiniões no São Paulo, né? Tem torcedor que gosta. Mas ele chegou bem, né? Chegou bem. No início ele faz uma sequência de vitórias, de resultados importantes, sem perder, vai bem na Libertadores, vai levando o time, mas aí depois o São Paulo também é eliminado na Copa do Brasil, também é eliminado na Libertadores, e aí fica aquela disputa por vaga na Libertadores, vaga direta na Libertadores via Brasileirão, e o São Paulo até
conquista essa vaga, mas no final já estava aquele fim de feira, fim de festa, aquela coisa, aquele jogo com o Botafogo lá no Engenhão. Enfim, o São Paulo conseguiu cumprir o objetivo, que era estar na Libertadores do ano que vem, e agora tem que planejar todo um 2025 aí sem dinheiro, enfim, com fundo de investimento, tendo que segurar as rédeas. Vamos ver como é que vai ser esse 2025, que promete, hein? Promete ser complicado. Mas, Sérgio, esse ano do São Paulo, que nota foi o ano do São Paulo para você? Ó, Palmeiras vocês deram... Ele deu nota 7,5. Não, 6. Eu dei 6,5. 6,5 pro Palmeiras. Palmeiras 6,5? Óbvio. Ah, eu dou 8 pro também dou Palmeiras. 8. Relação, 8 pro resultado e expectativa. Pro São Paulo? Pro Palmeiras primeiro. 8? 8. Pro Corinthians. Pro Corinthians, Eu vou dar 7 pelo segundo. eu vou dar 7,5. Tá, e você? Corinthians, 7,5. 7,5, também vou no 7,5. E o São Paulo, a O nota? São Paulo eu dou 7. Eu Pior dou que o 7. Corinthians? Eu dou 7. Muito por causa de como terminou o ano. O São Paulo ele conquistou um título, coisa que o Corinthians não conquistou, é verdade. A Supercopa do Brasil tem um peso. É um título inédito na história do clube, em cima de um grande rival. Mas o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista, sendo eliminado precocemente para o Novo Horizontino nas quartas de final, diante de mais de 55 mil torcedores no Morumbi. Não é pouca coisa. Teve que trocar de técnico logo no início da temporada, mesmo tendo conquistado um título, que foi um problema. Trouxe um treinador estrangeiro que conseguiu atender às expectativas. O São Paulo conseguiu cumprir todas as metas esportivas traçadas pela diretoria. O São Paulo chegou até as quartas de final das duas Copas e terminou em sexto, que era a posição mínima que a diretoria esperava que o time terminasse no Campeonato Brasileiro. Então as metas foram cumpridas por um treinador que pegou o bonde andando, nunca tinha tido experiência no futebol brasileiro, não conhece o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos, muito mais jogos do que ele está acostumado lá no Equador, que foi o país onde ele mais trabalhou. Então, por tudo isso, considerando todas essas circunstâncias, eu acredito que a temporada do São Paulo não tenha sido de todo ruim. Mas eu acho que o São Paulo poderia ter ido além. O São Paulo competiu contra o Botafogo na Libertadores, competiu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas faltou aquele plus que o São Paulo teve no ano passado com o Dorival Júnior. Preciso te contar agora sobre a faxina pesada pela qual o São Paulo está passando. Verdadeiro desmanche. 6 atletas já deixaram o clube. São eles o lateral esquerdo Wellington, que foi para o Southampton e era titular. O lateral direito Rafinha, que alternava entre titular e reserva, ele não será mais jogador por opção do São Paulo e fechou com o Curitiba. Jamal Lewis, lateral esquerdo reserva do Wellington, foi devolvido ao Newcastle. Ray Ramos, que há muito tempo não faz parte dos planos do São Paulo, será reforço do Atlético Goianiense. Já Matheus Belém, bom zagueiro da base, foi emprestado a Chapecoense para ganhar um pouco mais de experiência, assim como o meio atacante Pedro Vilhena, novo reforço da Ponte Preta por empréstimo. Tem mais 6 jogadores que estão perto de serem negociados. Os primeiros, Michel Araújo e Rodrigo Nestor. A ideia do Bahia é confirmar a contratação da dupla durante essa semana entre Natal e Ano Novo. Michel Araújo vendido de forma definitiva, enquanto o Rodrigo Nestor vai por empréstimo com obrigação de compra. Já o Wellington Rato, em relação a São Paulo e Vitória, tudo certo. O Rato é que ainda não fechou acordo com Vitória, parece ser questão de tempo para a confirmação de um negócio que vai render 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Moreira está indo para o Porto, mas o negócio ainda não está sacramentado. Ele faz parte da negociação que vai garantir a chegada do lateral esquerdo Wendel, ao São Paulo. O Wendel pertence ao Porto, tem só mais 6 meses de contrato. O São Paulo já tem um acordo com o Wendel e agora tenta colocar o Moreira como contrapeso nesse negócio. Para completar, o Galopo não fica, resta saber para onde ele vai. O Boca Juniors e o Santos hoje são os maiores interessados. São Paulo também tem negociações avançadas para liberar o Lisieiro em definitivo para jogar no Sport. Até agora, com as 6 saídas, São Paulo já tem uma economia de R$1.200.000 por mês. Se esses outros 6 atletas que eu citei também deixarem o São Paulo, a economia, o acréscimo de economia é de R$1.800.000, ou seja, o São Paulo passa a ter uma folha salarial R$3 milhões mais barata. Também já contei para vocês que o Oscar, o primeiro reforço tricolor, vai custar R$2.300.000 por mês. Mas é importante lembrar que a Superbet, patrocinadora oficial do São Paulo, se comprometeu a pagar parte dos vencimentos. Ela vai bancar €2 milhões por temporada. Acho que o Oscar vem para ser um cara protagonista desse time, participativo Lucas, demais. Muita gente defendeu durante muito tempo que o Lucas jogasse centralizado. E
na minha opinião, na Zubeldia também, o Lucas rende mais e ele provou-se melhor jogando pelo lado direito. Mas tem uma diferença, o centralizado. O Lucas, quando pega a bola, vem de fora para dentro, no corredor central, o Lucas é o cara que arrasta, ele pega a bola e arrasta. O Oscar é o cara que a bola vai bater no pé dele pelo corredor central, ele vai achar um passe, ele vai ter que ter alguém para jogar. São dinâmicas diferentes, eu acho que não vai ter essa coisa de chocar. O Oscar, por exemplo, se ele cai pela esquerda, não é que ele vai ficar preso por ali, ele vai cair da esquerda para dentro, ele vai cair para ter uma ultrapassagem, a gente está falando que pode ter um Wendel chegando por uma lateral, entendeu? Então, são muitas possibilidades de jogo com o Oscar, que acho que você não precisa ficar preso numa comparação, por exemplo, com o Rames, ou achando que ele vai bater espaço no campo com o Lucas. Eu apostaria hoje num Zubeldia, pelo que ele já fez, de 2 homens plantados, o Alisson com o Pablo voltando, e os 4 caras iniciando, porque ele não é guardar posição, iniciando o Lucas com o Oscar e por dentro o Luciano Calera, mas muita movimentação ali, Plihal, muita movimentação. E aí sim eu acho que São Paulo tem muito a ganhar. Querendo ficar com o Luciano no time, pode ser isso. Agora, abrir com o Ferreirinha, ter o Oscar por dentro, de articulação também, de achando passe, chegando por ali. Né? O William Gomes. O William Gomes, a gente está esquecendo de falar do William. Verdade, você tem muita coisa por aí, não é problema não. Agora, é um outro São Paulo, é uma outra perspectiva de peças para você poder brincar ali e se arrumar para o próximo ano. Para brincar, precisa trazer um lateral esquerdo, porque se não trouxer um lateral esquerdo, não tem brincadeira lá na frente. O São Paulino está contando com o Wendel já. Eu acho que o Oscar ali eu acho que pela esquerda ele deve fazer o que o Palmeirense esperou que o Felipe Anderson fizesse no Palmeiras e o Felipe não entregou ainda, mas pode entregar, jogando pela esquerda. Não é necessariamente um ponta, não vai ficar lá, é um cara que entra para dar assistência e tal. Ele não fez isso ainda, mas é a mesma característica. Eu acho que vai ter jogo que o Luciano vai ficar de fora, vai ter jogo que vai jogar com esses 4, enfim, tem muita coisa para falar. A Ferreirinha vai ter uma hora que, agora eu preciso ir pro 1 contra 1, trago o Oscar para dentro, porque na ponta eu vou para cima do lateral. O contrato é preocupante, o Oscar tem 33 anos, são 3 anos de contrato. Não tem histórico recente de lesão. Não tem histórico de lesão na carreira. Mas não tem também 60 jogos na carreira há 8 anos, provavelmente. Então, mas isso tem lado bom e lado ruim. Eu estava conversando com o Lugano, ele acha que tem 2 lados. Sim. 8 anos jogando numa liga pouco competitiva, isso tem um preço. Sim. E a gente não sabe qual vai ser esse preço. Vai ver ali na prática mesmo, quando o Oscar estiver tentando se reambientar o futebol brasileiro. Mas ele é um de 33 com 30 anos que ficou 8 se poupando também. É esse o lado bom? Não. O lado bom é que, com tanto dinheiro que o Oscar ganhou, ótimo para ele, não estou nem questionando isso, lógico que não. Óbvio. O cara é um dos, 10 jogadores no mundo mais bem pagos da última década, fácil. Ele não viria para o São Paulo por outra coisa que não fosse a glória. Ele vem pela glória, só por isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após fechar com o Oscar, o tricolor ainda continua no mercado atrás de um lateral esquerdo. A bola da vez continua sendo o Wendel. Na minha opinião, o São Paulo tinha que trazer até 2 laterais esquerdos. Até porque o Wellington já foi embora, o Jamal Lewis não deve mais jogar pelo São Paulo. E mesmo que o São Paulo consiga fechar com o Wendel, né, pessoal? Na reserva dele vai ter apenas o jovem Patrick, né? Que não passa muita confiança. É um jogador ainda sem muita experiência. O São Paulo poderia emprestar ele para ganhar um pouco mais de rodagem, né, de bagagem. E tentar trazer outro lateral, né, pessoal? Nem que esteja livre no mercado. Mas o São Paulo continua com as suas dificuldades financeiras, então acho difícil, né, o São Paulo conseguir trazer outro lateral esquerdo além do Wendel. Na lateral direita, o São Paulo também tem que trazer outro jogador, né, pessoal? Já que o Rafinha não joga mais pelo São Paulo. O São Paulo tem apenas o Igor Vinícius e o Moreira, mas o Moreira deve ser emprestado, né, para o Porto, para o São Paulo conseguir trazer o Wendel. Então o tricolor continua no mercado atrás de um lateral direito também, que pode ser o Montiel, né, pessoal? Mas o Sevilla está dificultando, né, a saída do jogador. Então, se o São Paulo não conseguir fechar com esse lateral direito, vai buscar outros nomes no mercado, porque o São Paulo tende, né, a trazer de qualquer jeito outro lateral direito. Vejo vários comentaristas, né, pessoal, falando que com a vida do Oscar, o São Paulo deve ter o quarteto ali na frente, né, com o Caleri, o Oscar, o Lucas e o Luciano. Eu não concordo muito, pessoal, até porque vários jogadores com mais de 30 ali na frente, né, fica mais difícil eles voltar para marcar também, né, para compor. Eu acho que o Luciano tem que ser reserva nesse time do São Paulo. Não é possível, né, com a chegada do Oscar, o Luciano vai continuar ali jogando no meio campo. Até porque, na minha opinião, o Lucas e o próprio Oscar jogam melhor no meio campo do que o próprio Luciano. A não ser que o Zubeldia mude a formação, né, o Luciano joga ali mais para frente.
mas na minha opinião o São Paulo poderia jogar com o Oscar ali no meio. De um lado o William Gomes, né, pessoal? Eu acho que o William Gomes tem que ser titular desse time do São Paulo. E do outro lado, né, o Lucas ou o próprio Ferreirinha. E na frente o Caleri. Então vamos ver como que o Zubeldia vai começar, né, esse Paulistão com qual escalação. O São Paulo também deve ter várias saídas, né, pessoal? Até para aliviar sua folha de pagamento para conseguir, né, trazer esses jogadores. Mas no caso do Oscar, né, pessoal? O São Paulo não deve pagar sozinho, né? A Superbet deve ajudar o São Paulo a pagar o salário do Oscar. Até porque o jogador deve ganhar em torno de 2,3 milhões de reais, né, por mês. O São Paulo também já tem o Lucas, né, que ganha mais de 1 milhão por mês. Então o São Paulo já tem vários jogadores com altos salários. E já que o São Paulo pode ter entre 3 a 4 chegadas, né, para o ano que vem, o Tricolor vai ter várias saídas. O Michel Araújo, o Nestor, está de saída para o Bahia. Na minha opinião, o Nestor não vai fazer muita falta, né? Apesar daquele gol na final da Copa do Brasil. Ele nunca caiu nas graças da torcida, né, pessoal? Nunca se destacou muito no time. O Michel Araújo, na minha opinião, ele poderia ser improvisado ali na lateral esquerda, mas ele caiu muito de rendimento, né, nessa temporada. Então, mais um jogador que não deve fazer muita falta. O Michel Araújo, o São Paulo vai vender, né? O Nestor vai emprestar. O Hélito Rato também é outro jogador que pode estar de saída, esse pro Vitória. Vi vários torcedores, né, alguns jornalistas criticando, né, a possível saída do Hélito Rato. Mas na minha opinião, né, pessoal, ele fez uma boa temporada ano passado, mas esse ano também não rendeu muito. E com a saída dele, né, alguns garotos podem ter mais oportunidades, como o William Gomes, o Henrique Carmo também. Então, o São Paulo já tem vários pontas, né? Tem o Lucas Moura, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Ferreirinha. Então o São Paulo já tem vários jogadores nessa posição, que na minha opinião já é suficiente. E outro jogador que pode estar deixando o São Paulo é o meio-campista Galopo, que pode ir para o Santos ou para o Boca Juniors. Vamos ver se vai ser por empréstimo, né, pessoal? Ou uma venda. Na minha opinião, qualquer uma das duas opções é muito importante, até porque o Galopo foi a maior compra da história do São Paulo. O São Paulo precisa recuperar um pouco, né, desse investimento. E acaso ele seja emprestado, né, ele deve se destacar, até porque é um bom jogador, na minha opinião. E o São Paulo consegue fazer uma venda no futuro, né, pessoal? Ou fazer a venda agora para o Boca Juniors, né, que pode fazer uma oferta nos próximos dias para o São Paulo. E o São Paulo recuperar, né, um pouco do investimento que fez nesse jogador. E o Lisieiro também é outro jogador que deve deixar o São Paulo. Eu falei em alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o dirigente do Tricolor, não renovaria nem com o Lisieiro e nem com o Luiz Gustavo, né, pessoal? O São Paulo deve renovar com o Luiz Gustavo, mas não com o Lisieiro. Até porque eu acho que o São Paulo tem muitos volantes. Pablo Maia volta ano que vem, né? Tem o Alisson, que retornou também. Tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O São Paulo também tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, que deve chegar no meio do ano, né, pessoal? De graça ao Tricolor. E o Zubeldia também queria outro centroavante, né, pessoal? Mas eu acho difícil o São Paulo trazer. Até porque já tem o Caleri, tem o André Silva. O Rian Francisco deve subir para o profissional ano que vem, né? Então o São Paulo deve ficar aí com 3 centroavante. E alguns comentaristas, né, pessoal, falam que a temporada do Corinthians ainda foi melhor que a do São Paulo. Eu discordo completamente, né, pessoal? O São Paulo conseguiu ser campeão da Supercopa, conseguiu classificação direta, né, para a fase de grupos da Libertadores. Nunca correu o risco de cair no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians não ganhou nada, né, galera? Correu o risco de cair em praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro e ainda vai para a pré-Libertadores. Então eu não consigo entender, né, esses comentaristas que falam que a temporada do Corinthians foi melhor que a do São Paulo ainda. Mas vamos ver ano que vem, né, que tem vários times investindo muito, o próprio Palmeiras, a SAF do Botafogo, né, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro deve investir muito também, o próprio Flamengo. Então tende a ser muito competitivo, né, o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!